Bom dia, torcedor! Bom dia, torcedora! Muito obrigada pela sua audiência. Técnico Eduardo Domingues preparando o time para o duelo de sabadão contra o Vitória, mas pensando também no clássico da semana que vem. Não é isso, Paulo Azeredo? Bom dia! Fala, Nath Fiuza! Bom dia pra você que tá ligado com a gente nesta quinta-feira aqui no Tiro de Meta. Chegando com o Galo, hein? Que trabalha forte hoje, visando inicialmente o Vitória, mas pensando também, né, Nath? Não tem como, na terça-feira, a decisão contra o Cruzeiro nas quartas de final da Copa do Brasil. Por isso, deveremos ter, Nath, um time bem alternativo, com pouquíssimos titulares. Talvez o Vitão, talvez também o próprio Vitor Hugo, porque são os únicos zagueiros à disposição nesse momento, já que o Juan está dentro daquele protocolo de concussão e ficará 5 dias sem treinar e sem jogar, e com as contusões de Lianco e também de Léo Duarte, o Atlético só tem o Vitão e o Vitor Hugo. Então esses dois vão pro jogo. Pode ser que o Natanael forme o trio de zagueiros ali atrás, né? Dando uma poupada no Renan Lodge, que jogou no último sábado contra o Internacional. Aí Tomás Pérez, aí Cissé também. De um lado o Pacini, do outro o Preciado, né? Fazendo a dobradinha ali com o Natanael. E aí na frente tem Alan Minda, tem Dudu, tem Borbas, tem Scarpa, que pode aparecer. Enfim, é um Atlético que terá realmente um time quase que todo reserva, a exceção talvez do Everson, dos dois zagueiros que hoje são titulares de momento, porque os demais jogadores deverão ser poupados, estarão no banco de reservas, mas pensando lá na terça-feira, que é o jogo que vale bastante pro Atlético, vale dinheiro, vale vaga nas semifinais e vale continuar em busca de um título na competição, na Copa do Brasil, seria o tricampeonato do Atlético, caso isso acontecesse, Hugão. Então, deveremos ter este Atlético mexido, com foco, assim, na terça-feira, né? Vamos falar sério, um olho no peixe, que é o Vitória, o outro no gato, que é o Cruzeiro, mas o olho de terça-feira vai ser um olho mais aberto, viu, Gão? Porque ninguém quer perder essa decisão. Eu sou contra colocar um time 100% reserva, entendo a importância do jogo de terça-feira. De fato, é o jogo que todo mundo tá aguardando, o Atlético próximo de uma semifinal, tem essa possibilidade, mas não tem como descartar o jogo do final de semana. O Atlético precisa estar colado ali no pelotão de cima no Campeonato Brasileiro. Hoje a distância, ela ainda é considerável, né? O Atlético é o 9º colocado, tem 33 pontos. O Cruzeiro é o 5º, que é esse ano é um G5, né? Então o Cruzeiro tem 39 pontos. É verdade que o Atlético, pode ainda, né, chegar nessa disputa aí por vaga na Libertadores, mas não tem como deixar o brasileiro de lado. E como são duas equipes que devem entrar modificadas, o Atlético tem mais elenco que o Vitória. Então, continua tendo a maior responsabilidade de conseguir o resultado positivo. Tem condições para isso. Paulinho citou alguns jogadores do elenco que hoje são reservas ou que estão atuando pouco e que tem qualidade. O Scarpa, que não jogou nesse segundo semestre, pode ser uma peça importante. Na zaga não tem como colocar uma zaga 100% reserva, porque o Atlético hoje tem poucas opções. Mas vai ser legal de ver, por exemplo, o Vitão atuar mais uma vez. Vem com muita moral depois de uma partidaça que fez contra o Cruzeiro. O Vitor Hugo foi bem e também vai ganhar mais sequência. Na esquerda, se quiser poupar o Lodge, tem o Pacini, que é um garoto muito bom. No meio de campo, hoje o Barba tem muito mais opções para poder mesclar o time também. O Cissé, que foi reserva no jogo contra o Cruzeiro, pode ser titular. E o Atlético ganha uma força muito grande no meio de campo. Então dá para mexer, dá para mesclar e ainda assim mandar um time forte para tentar essa vitória contra a equipe baiana, viu, Hugo? Agora, Nath, um jogador que também agora está de contrato renovado e é tratado como um diamante dentro da base do Atlético é o garoto Riquelme, viu, Nath? O Riquelme agora renovou seu contrato com o Atlético até dezembro de 2029. No clube desde os 11 anos, campeão brasileiro sub-17 em 2025, protagonista da seleção brasileira da categoria e um dos destaques da base atleticana, o atacante teve o contrato ampliado pelo Galo. O novo vínculo tem duração até dezembro de 2029. Para coroar grandes atuações e continuar brilhando com o manto, vamos juntos, tá aí. O Riquelme, que renovou com o Atlético até dezembro, até o final de 2029, né? Tem um contrato bom com o Galo. Agora cabe ao Atlético utilizar o garoto, né?
cabe ao Atlético dar oportunidades. E, sinceramente, agora que o contrato está renovado, que o Atlético estava tentando renovar esse contrato, o Tanaka até já trouxe a informação sobre esse contrato, já está pronto, né, já há algumas semanas, mas agora foi anunciado. Ontem o Riquelme fez um golaço contra o Santos, lá no Sub-17, um golaço, né? O Gabriel Veneno também foi bem nessa partida, tá? Tem que continuar de olho no Gabriel Veneno, mas o Riquelme, sinceramente, não sei se ele está pronto ou não. O que eu sei é, em vários jogos, o Dudu entra e o Atlético fica com 10. Ele entra mal em todos os jogos. E naquela mesma faixa de campo nós temos o Riquelme. Ontem quem jogou muita bola foi o Vitão, que também é um destaque aí do Sub-17, seleção de base. Então será que o Riquelme agora, que renovou o contrato, não pode treinar com os profissionais, pelo menos? Estar ali no dia a dia? E se o Barba achar que ele está pronto, utilizar o garoto? Então tá aí, que ele seja bem utilizado, mas é uma ótima notícia, porque neste momento ele é até mais promissor que o próprio Gabriel Veneno, tá? Que é mais um jogador que tem lances mais bonitos, dribles e tudo, muita qualidade técnica, mas o Riquelme tem sido um jogador mais efetivo aí na base do Galo. Parabéns ao Atlético aí pela renovação. Ô Vini, 2 jovens, um já no profissional e entrou bem no clássico. Vamos começar destacando aqui o Vitão, né? O zagueiro Vitão. Jogou muito, né, Hugo? Sim. Não é fácil, né? Nossa, demais. Não é fácil você ser acionado para um clássico desse tamanho, jogando Mineirão lotado, para um jogo que, por mais que o atleta ou ele se prepare, quem tá relacionado tá sujeito a entrar no jogo. Mas ele foi pego de surpresa, né? Porque ninguém imaginava a lesão e ali a situação muito grave envolvendo o Juan Tressoldi. E aí, de repente, poxa, é você que vai pro jogo. Mas ele foi tão tranquilo, né? Mostrou tanta personalidade, ganhou praticamente todos os duelos ali na área, de muita imposição. O Vitão é muito forte no jogo aéreo e não sentiu a pressão. Foi muito tranquilo, então foi muito bom acompanhar o Vitão com essa personalidade. É um garoto que eu acho que poderia ter tido até mais rodagem já, mais jogos no profissional este ano, mas tá dando tempo ainda de mostrar o seu potencial. Um zagueiro que o Atlético pode ter por muitos anos e para dar um retorno técnico e um retorno financeiro lá na frente. Bom, vamos lá, bora mostrar essa arregada do Caio Jorge. Tá aí, ó. Caio Jorge admite que passou do ponto e pede desculpas a Juan Tressoldi. O atacante do Cruzeiro enviou uma mensagem ao zagueiro do Atlético pedindo desculpas pelo lance no clássico de ontem. Caio Jorge reconheceu a pessoas próximas que exagerou e, por isso, fez questão de procurar o rival. Juan ficou muito incomodado por entender que poderia ter sofrido uma lesão grave e, até o momento, não respondeu à mensagem. Pessoas próximas aos dois tentam intermediar uma reconciliação. Caio Jorge está na mira da Procuradoria do STJD e pode ser punido com até 9 jogos de suspensão. Informação aqui do Felipe Silva, da ESPN, tá? Então, informação por... gente, essa cena aqui é inacreditável, né? Então, o Caio Jorge pediu desculpas ao Tressoldi e eu não sei se é de verdade, né? Vamos falar assim, de coração, ou se é por conta da repercussão, ou se porque pessoas próximas cobraram isso dele. Aí eu não sei, não posso dizer. Mas ele pediu desculpas, o Tressoldi até o momento, pelo menos onde eu tô gravando aqui, não saiu nenhuma outra uma novidade, né? Ele não teria respondido ainda, com certeza está bem incomodado, chateado com o que aconteceu, perdeu o clássico, né? E poderia ter tido uma lesão muito grave. Isso é muito importante, tá? Esse pedido de desculpas do Caio Jorge é muito importante porque acaba com a narrativa completamente patética que os cruzeirenses estão adotando nas redes sociais. Não, já me mandaram vídeo do Mariano. Mariano, o que o Mariano tem a ver, cara? Uma cama de gato que o Mariano... Porque isso não foi nem cama de gato. Assistam o lance, não foi cama de gato. O Tressoldi já estava no ar e o Caio Jorge simplesmente vai no corpo dele para deslocar o jogador. Não foi nem cama de gato. O Caio Jorge não disputou a bola. Ele nem estava na disputa da jogada, né? Então, assim, pegaram o lance de Mariano, aí começa a falar de Leandro Donizete. Nossa, mas já me mandaram cada coisa.
Já me falaram, cara, é cada argumento patético pra tentar, não, mas veja bem. Só que agora não dá pra defender, né? Ficou difícil, porque o próprio Caio Jorge admitiu, né? Ele mesmo admitiu. Olha, gente, eu errei, tá? Vocês estão aí me defendendo, aí falando que não, porque não foi isso, foi aquilo. Mas eu errei, eu passei do ponto, eu exagerei. Então o próprio Caio Jorge tá falando aí, né? Ele mesmo disse, aí mandou mensagem pro Tressoldi, mostrando que exagerou sim, né? E que errou. Mas enfim, tá aí, gente. Na verdade, isso aí não tem muita narrativa não, né? Foi sim covardia, foi sim maldoso no lance, é só assistir, tá? Nem disputa a bola, foi sim maldoso e tanto é que é exatamente o que a imprensa do Eixo, que aqui pode falar assim, é um atleticano, ou então do outro lado é um cruzeirense. Beleza, pega a imprensa do Eixo, vai lá, assista aí, tem vários vídeos no YouTube, pesquisa aí sobre o lance, né? Só Caio Jorge, Tressoldi, pesquisa aí, vai ver. Todos que eu assisti até agora chamando esse lance de covarde, um lance de covardia e maldoso, tá? Então, gente, tá aí. Caio Jorge deu aquela arregada, viu que a situação não tá boa pra ele, mas eu espero que seja punido, tá? Que o Caio Jorge seja punido exemplarmente, porque é um absurdo, porque pra pedir punição pro zagueiro do Internacional, aí foram lá, pediram, né? Beleza, tá tudo certo, o cara teve uma entrada maldosa, e eu acho que quando um zagueiro, um jogador lesiona o outro gravemente, ele também tem que ter uma punição grave. Mas e aí? E o Tressoldi? O Caio Jorge não tem que ser punido porque o Tressoldi está bem? Ah, então beleza. Se ele tá bem, não precisa, né? Agora, se ele não tivesse bem, se ele tivesse que encerrar a carreira dele por algo grave, aí a gente podia pensar na punição. É assim? Não pode ser assim, né? E olha essa notícia. Agora, Caio Jorge do Cruzeiro entra na mira da Procuradoria do STJD e pode pegar até 9 jogos de suspensão por lance com Juan Tressoldi do Atlético. O atacante deve ser denunciado pelos artigos 250 e 254 do CBJD. O artigo 250 por ato desleal prevê suspensão de 1 a 3 jogos. Já o 254 aqui por conduta violenta pode render até 6 jogos de gancho. Informação da ESPN Brasil. Isso aqui eu já falei. Foi um lance maldoso. E o Atlético, olha só, Atlético decide acionar STJD por punição a Caio Jorge do Cruzeiro. Galo apresentará notícia de infração ao STJD e espera punição a Caio Jorge do Cruzeiro por lance forte com Juan Tressoldi. Né? E tá dizendo, o Atlético tomou decisão, vai ao STJD pedir punição ao atacante Caio Jorge do Cruzeiro por empurrão que ocasionou forte queda do zagueiro Juan Tressoldi. No ataque, apurou que o Galo deve apresentar uma notícia de infração disciplinar ainda nessa quarta-feira à Procuradoria do STJD para que ofereçam denúncia contra Caio. E realmente o Atlético vai ao STJD, tá aí, né, as palavras do Paulo Brax. Então o Atlético realmente vai buscar o STJD, ele será denunciado e vamos ver. Eu acredito ainda que não vai dar em nada, apesar que tudo aquilo que tem uma comoção, pega o lance do zagueiro do Internacional, ele pegou aquela punição que ninguém achava que ia acontecer, mas como a comoção foi muito grande, né, só quando o Gabriel Peck voltar é que o zagueiro internacional vai poder voltar a jogar, a não ser que eles revejam essa punição, né? Mas isso aconteceu. Então, quando algo tem uma comoção muito grande e a imprensa do Eixo tá falando muito sobre isso, e todos, eu assisti vários, todos falando da deslealdade do Caio Jorge, tá? Quem sabe por conta dessa comoção ele não tome uma punição aí exemplar, porque não é o primeiro lance. O Atlético, inclusive, prepara ao STJD alguns lances do Caio Jorge, né? Aquele, por exemplo, no Ivan Roman, que não é só porque ele apertou a mão do Ivan Roman que estava machucado, não foi só isso não, tá? Ele teve uma chegada forte com o cotovelo no peito do Ivan Roman. Então assim, um jogador desleal. É novo, pode melhorar, pode aprender? Pode, lógico que pode, né? Não, ele pode virar uma pessoa melhor, mas hoje é um atleta desleal.
Só lembrando, né, a venda antecipada de ingressos, como eu disse, pro Vitória está acontecendo já, começou hoje, inclusive, às 10 horas da manhã. A do Clássico já havia começado, né, na última terça-feira e segue quase 25 mil ingressos vendidos, então é a turma correndo atrás do ingresso para terça-feira, para decisão, mas tem essa oportunidade também de, quem sabe, ir até a Arena MRV no sábado, 6h30, para acompanhar Atlético e Vitória. E fica também a expectativa em relação ainda ao time, se Vitor Hugo, que teve um edema no músculo adutor da coxa direita, será liberado já para sábado. Acho que não, tá? Acho que vão preservar o Vitor Hugo para terça-feira, caso ele realmente tenha condições. Pode ser que nem para terça-feira o Vitor Hugo esteja à disposição. E também Gustavo Scarpa, que eu citei aqui no início. Vamos ver se o Scarpa vai para o banco pelo menos no sábado e seja aproveitado pelo técnico Barba Domingues. Tá certo, Nath? Tá certo, Paulinho. Obrigada pelas informações. E para fecharmos, o River Plate está eliminado da Copa Sul-Americana. Depois de 2 empates contra o Santa Fé da Colômbia, o time argentino caiu nos pênaltis. Vitória do Santa Fé por 8-7. O Santa Fé que será o adversário do Vasco na próxima etapa. Um abraço a todos. Muito obrigada pela companhia. Tchau. Fala, massa, muito bom dia, muito obrigado a vocês que acompanham o VGT aqui. Peço o seu like aí antes de sair do vídeo, tá bom? E também fiquem à vontade para estar compartilhando o vídeo com os amigos e deixando aí sua opinião em relação ao que vocês viram aí no vídeo, em relação ao Caio Jorge, ao jogo de sábado agora contra o Vitória e também a decisão de terça-feira contra o Cruzeiro. Deixa aí seu comentário, tá bom? Ajuda demais a sua participação aí no canal, tá? E para quem está chegando, seja muito bem-vindo. O canal foi criado para atender todos vocês, torcedores do Galo. Então fique à vontade para estar se inscrevendo. Ative o sininho de notificação para receber sempre que sair uma notícia nova. Será avisado sempre. E também tá compartilhando com os amigos aí esse vídeo. E deixando o seu like. O like é muito importante, tá? Seu like aí ajuda demais o canal. Então fiquem à vontade, esse canal é de vocês. Muito obrigado pela preferência, tá bom? Todos os dias aqui tem notícia do Galo, Eterno Galo News, trazendo um corte para vocês direto ao ponto, sem enrolação, para vocês ficarem sempre bem informados. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos. Tamo junto, massa, vou ficando por aqui. Qualquer novidade a gente já volta aqui para estar atualizando vocês, tá? Forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.